Olá, hoje eu vim apresentar a todos vocês um trabalho de podcast sobre o período clássico. Espero que todos vocês gostem. Período arcaico da Grécia Antiga. O período arcaico da história da Grécia Antiga foi um período em que ocorreu um significativo desenvolvimento cultural, socioeconômico e político na Grécia. As principais características desse período foram as construções dos primeiros templos, gestações do sistema político democrático. Muitas polis gregas eram governadas por reis chamados de basileus neste período. Formação e desenvolvimento da polis, cidades-estados da Grécia Antiga. As cidades-estados mais importantes do período arcaico foram Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. Desenvolvimento da arte cerâmica com suas pinturas retratando aspectos culturais da Grécia Antiga, intensificação do processo de colonização de várias regiões da Península Balcânica e ilhas gregas, formação de colônias gregas na Magna Grécia após o período de grande crescimento populacional da região continental entre os séculos 8 a.C. e 7 a.C., surgimento do alfabeto fonético grego. Na filosofia, o período ficou conhecido como pré-socrático. Várias escolas filosóficas se desenvolveram nesse período, como, por exemplo, escola jônica, escola itálica, escola eleática e escola eclética. Os principais filósofos do período arcaico foram Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Xenófanes Parmenides de Eleia e Arquelau de Atenas. O surgimento dos Jogos Olímpicos em 776 a.C., a escultura grega teve grande influência da egípcia, principalmente nas primeiras décadas do período arcaico. Foi um período de gestação da mitologia grega, com o desenvolvimento de muitos mitos e a intensificação do comércio marítimo grego no Mediterrâneo. Período clássico da Grécia Antiga. A história grega na antiguidade pode ser dividida em diferentes períodos marcados por eventos que transformaram a vida na sociedade à época. Boa parte do que conhecemos da Grécia Antiga está localizada no período que chamamos de clássico. Foi durante esse período que ocorreram as guerras médicas, a Guerra do Peloponeso, a ascensão da Macedônia. Foi também nesse período que floresceu a democracia ateniense, marcando a organização social e política do mundo ocidental. Foi também neste recorte que Atenas e Esparta estabeleceram-se de forma hegemônica, alternando-se como força de maior poder na Helade. Por isso, conhecer mais detidamente o período clássico da Grécia Antiga e também reconhecer suas principais características e complexidades. Um dos aspectos mais significativos da cultura grega antiga foi o teatro. Os gregos o desenvolveram de tal forma que até os dias atuais, artistas e demais envolvidos nas artes cênicas sofrem suas influências. Diversas peças teatrais criadas na Grécia Antiga são até hoje ensinadas. O teatro grego surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, a festa em homenagem ao deus Dionósio, deus do vinho e das festas. Nessa festa, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus, oferecendo-lhe vinho. Com o tempo, essa festa começou a ganhar uma certa organização, sendo assim apresentada para diversas pessoas. Portanto, as peças de teatro na Grécia Antiga contavam histórias dos mitos gregos, onde os deuses eram muito importantes. Uma curiosidade sobre o teatro da Grécia é que as encenações só os homens podiam atuar. Já que as mulheres não eram consideradas cidadãos, os atores representavam usando máscaras e túnicas de acordo com o personagem. Elas passaram a ser representadas em espaços especiais, que são parecidos com os teatros de hoje. Eram construções em forma de meia-lua, cavados no chão, com bancos parecidos com arquibancadas, e que são chamados de teatros de era constituído por 5 atos, e além dos atores, intervinha o coro, que manifestava a voz do bom senso, da harmonia, da moderação face à exaltação dos protagonistas. Os atores obrigatoriamente usavam máscaras e figurinos muito coloridos e ricos, contrastando com a vida cotidiana. Cabeleira postiça, túnicas, manto, máscaras e às vezes barbas. As mulheres não participavam das apresentações teatrais, porque lá ainda não existiam atrizes. Os papéis femininos eram representados pelos homens, daí a necessidade maior ainda de máscaras.
Agora eu vou falar um pouco sobre os 3 mais importantes tragediógrafos. O Ésquilo, 525 a 456 a.C., que tinha como objetivo contar fatos sobre os deuses e os mitos. O Sófocles, 496 a 406 a.C., que tratava das grandes figuras reais. E o Eurípides, que tinha como objetivo, tratar dos renegados, dos vencidos, do pai da trama ocidente e oriental. Apesar também... Não, essa parte não. O coro designava um grupo de dançarinos e atores usando máscaras que participavam ativamente nas festas religiosas e nas representações teatrais. Na tragédia clássica, o coro é um personagem coletivo que tem a missão de cantar partes significativas do drama. Na origem, representa a polis, a cidade-estado, ampliando a ação para além do conflito individual. De início, o texto de coro constituía a parte principal do drama, ao qual se interpolavam monólogos e diálogos. No teatro moderno, fala-se por vezes em personagem de coro, para designar aquele ator que comenta regularmente a história representada. A função original do coro da tragédia grega não se perde nessa concepção. Ele funciona sempre como um espectador ideal, que se responsabiliza pelo equilíbrio das emoções e pela moderação dos discursos. Até o período arcaico, as pinturas e as esculturas gregas receberam influências externas, principalmente dos egípcios. A evidência mais antiga da presença de ancestrais humanos no sul dos Balcãs, datada de 270.000 a.C., pode ser encontrada na caverna Petralona, na Macedônia Central. A caverna Apidima, em Mani, no sul da Grécia, contém os restos mais antigos de humanos anatomicamente modernos, fora da África, datado de 210 anos atrás. Todos os 3 estágios da Idade da Pedra, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, estão representados na Grécia. Os assentamentos neolíticos na Grécia, datados do 7º milênio a.C. Grécia, oficialmente República Helênica ou Helênica, pré-historicamente conhecida como Helad, é um país localizado no sul da Europa. De acordo com os dados do censo de 2011, a população grega é cerca de 11 milhões de pessoas. Atenas é a capital e a maior cidade do país. O país está localizado estrategicamente no cruzamento entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África. Tem fronteiras terrestres com a Albânia no norte e a Bulgária ao norte e com a Turquia no nordeste. O país é composto por 9 regiões geográficas: Macedônia, Grécia Central, Peloponeso, Tessália, Epiro, Ilhas Egeias, Trácia, Creta e Ilhas Jônicas. Grécia no período clássico. Compreendido entre os séculos 5 e 4 a.C., o período clássico é entendido como uma das fases mais significativas da história grega para a civilização ocidental. Nesta época, temos a existência de várias cidades e estados, entre as quais damos especial destaque a Esparta, a Atena e a Tessália. Essas cidades ganhavam esse nome cidade-estado, pois cada uma delas tinha autonomia política para criar sua própria forma de governo. Sob o ponto de vista econômico, temos a intensificação do artesanato e das atividades comerciais, gerando a conquista de outras áreas para além da Península Balcânica e a demanda cada vez maior por mão de obra. Não por acaso, foi nesse contexto em que a escravidão se tornou uma atividade recorrente entre vários povos gregos, que conquistavam de tal forma trabalho através das guerras ou através da cobrança de dívidas pessoais. Durante o período clássico, notamos que as cidades gregas tomaram grande importância na organização do espaço público e era nesse espaço em que, especificamente, as negociações aconteciam. Os filósofos se encontravam no interesse de debaterem as suas ideias e as questões políticas eram debatidas entre os cidadãos, mesmo tendo um diferente do atual.
foi entre os gregos e anotações democráticas que foi inicialmente formulada. Dois grandes conflitos marcaram o período clássico grego. O período aconteceu no embate dos gregos contra os persas, marcando as chamadas guerras médicas. Esse confronto teve grande importância para que várias cidades-estado apromissassem seus aparatos de guerra e, em um nível político, organizassem alianças políticas interessadas em evitar outras possíveis invasões estrangeiras do mundo grego. O outro grande conflito a ser destacado, ao contrário das guerras médicas, envolveram as disputas políticas desenvolvendo entre as próprias cidades-estado, tendo como principais protagonistas as cidades de Atenas, Esparta e Tebas. A Guerra do Peloponeso acabou trazendo graves prejuízos para a Grécia. O destaque do conflito acabou fornecendo a invasão provocada pelos macedônios, fato que encarava o período clássico grego.